Bia, podemos começar então? Podemos. Boa noite, gente. Prazer. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. É sempre um prazer poder trocar experiências, ensinar e aprender muito mais, que é sempre o que acontece nessas lives. E muito obrigada mesmo pelo convite, Dali. Obrigada a você. Então, hoje a gente convidou a Bia para falar sobre o Marco Legal do Saneamento, que foi sancionado pelo presidente no último dia 15. E você pode começar se apresentando para a gente? Posso? Gente, prazer. Eu sou a Bia Nóbrega. Eu trabalho, né, no grupo do Ideias Radicais. Hoje a gente tem a Vôlei Consultoria, estamos trabalhando em um outro projeto muito grande que em breve vai ser apresentado para o mundo liberal. E, em geral, eu faço lobby liberal aqui em Brasília. E uma das pautas que eu tive a oportunidade de acompanhar muito de perto ao longo de 14 meses, tanto trabalhando no Livres, que foi inicialmente quem me contratou, como posteriormente já no Ideias Radicais, foi o marco do saneamento. E foi uma vitória que não foi fácil. Ela realmente foram 14 meses, desde a MP 868 até o projeto 4162, que foi aprovado no Senado, já na fase final. E realmente é algo que eu costumo dizer que é a maior revolução social que a gente tinha para fazer no Brasil. Então, para começar, você pode explicar para a gente o que muda com o novo Marco Legal do Saneamento e quais vão ser os principais impactos? Então, o marco, diferentemente do que dizem, ele não é uma grande privatização, mas ele traz um grande ganho para o Brasil, que é segurança jurídica da forma com que o saneamento passa a funcionar. A gente tinha, até então, mais de 56 agências reguladoras, vários modelos de contratos e pouquíssimas diretrizes que valiam para todo mundo. E isso fazia o saneamento não ter metas específicas na maioria das vezes e não haver segurança jurídica, por exemplo, para as empresas privadas que queriam investir no saneamento. E a partir de agora, com o marco, o grande ganho dele é: nós agora sabemos quais são as regras do jogo, quem dita as regras do jogo, que a partir o marco colocou a ANA, a Agência Nacional das Águas, para ser a responsável pelas diretrizes que vão valer para todos os estados. E realmente agora a gente tem uma regra de contratos. A gente precisa que haja processo licitatório para que hajam as concessões, para que uma empresa, seja ela pública ou privada, atue no serviço de saneamento básico de determinado município. Certo. E os dados sobre o saneamento no Brasil são bem preocupantes, né? Hoje, cerca de 100 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto e 30 milhões não têm abastecimento de água em casa. O que isso reflete sobre o país? Reflete de tanto jeito. Primeiro a gente pode ir já para o aspecto econômico de cara. O fato de a gente ter quase mais de 50, cerca de 50% da população sem acesso a esgoto propriamente tratado e 35 milhões de pessoas sem água reflete na escolaridade delas, que costuma ser menor. A gente está falando de diferença de renda, até mesmo quando as pessoas têm o mesmo nível de escolaridade, têm o mesmo nível, as mesmas oportunidades, as mesmas condições de vida. O simples fato de morar numa área que não é saneada ou não tem acesso próprio de água, chega a ter uma diferença de até 6% na renda dessas pessoas em condições iguais. Mas quando a gente vai para números absolutos, a gente vê que a diferença de renda de uma pessoa que mora em zonas não saneadas chega a 50% de diferença. Isso é uma coisa muito gritante, porque a gente está falando de produtividade, a gente pode falar de até 25% de diferença média de escolaridade das pessoas, e isso faz um impacto gigante na produtividade e na própria riqueza do país. Uma outra
questão é que a gente está falando também de doença. A gente está falando de um serviço que deveria ser básico, como está no nome, mas que causa mais de 80, cerca de 80 mil internações todos os anos e que cria um grande custo para o país e que coloca muitas mães, muitos pais, enfim, dia e noite nos hospitais por doenças como diarreia, como viroses, verminoses, coisas que a falta de saneamento é vetor direto da propagação. Vetor direto não, mas abriga os vetores diretos que causam essas doenças. Então, a gente fala de coisas que não deveriam acontecer no século XXI, mas que a falta de saneamento cria de problema no país ainda hoje. Então, o impacto da gente pensar na universalização de saneamento é muito, muito significativo no nível social. A gente pode estar falando de realmente revolucionar a vida das pessoas, de ter mais dias de produtividade dessas pessoas, consequentemente, aumentar a riqueza delas e, obviamente, acaba que a sociedade também se torna mais rica. Certo. E a pandemia do coronavírus também ressaltou essa precarização do sistema de saneamento no Brasil, visto a essencialidade do saneamento para a prevenção do vírus, tendo em vista que nesse cenário mais de 30 milhões de pessoas não têm sequer acesso à água em casa. Então, como você acha que um maior acesso ao saneamento básico pode contribuir para a redução da desigualdade? Então, já puxando o gancho da pergunta anterior, se a gente falar do ponto de vista de saúde, e principalmente se a gente pegar a questão do coronavírus em si, que a gente viu muitas ações legais, inclusive de grupos liberais, levando água para as pessoas que não tinham para permitir o mínimo de higiene, né, de prevenção. Mas a gente fala não do ponto de saúde das pessoas poderem ter mais higiene, a gente fala do ponto de vista de leitos de hospital, porque foi um problema que a gente teve, inclusive eu tive a oportunidade de conversar com o presidente da ABICOM, que é a Associação das Concessionárias Privadas, sobre como que isso era grave nesse momento, ali antes da votação do marco, a gente estava conversando sobre isso, porque a gente estava falando de pessoas que estavam sendo internadas por causa de diarreia e se sujeitando ao vírus. E pior, a gente estava falando de leitos que estavam ocupados por pessoas com doenças causadas pelo saneamento. Estou só querendo ver o áudio aqui. Melhorou um pouco? Estou falando mais baixo? Tá bom. E a gente daí fala também de pessoas que poderiam precisar de leitos por causa da pandemia e não tinham porque esses leitos estavam ocupados por pessoas com doenças causadas por causa do saneamento. Quando a gente vai para dados da OMS e tudo mais, a gente vê que cerca de 10% das doenças corriqueiras do mundo tem alguma ligação com a falta de saneamento básico, de esgoto tratado e de acesso à água. Isso é uma coisa muito significativa e muito gritante quando a gente está falando de qualidade de vida de todas as pessoas. Porque um público, uma parcela da população que tende a adoecer mais, consequentemente, tende a cair mais em uma parcela de desigualdade comparado aos mais ricos, assim por dizer. É uma questão que acaba refletindo muito no sistema de saúde, né? Com certeza. O custo da falta para o SUS é bem alto. Eu confesso que eu não lembro agora os números exatos, mas tem isso. O Estado ele passa a gastar menos com saúde a partir do momento em que a gente tem saneamento universalizado. Certo. Durante a votação do projeto de lei
tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, surgiu alguns movimentos nas redes sociais contra uma suposta privatização da água que a APL traria. Então, vamos esclarecer, a água ou as estatais que hoje são responsáveis pelos serviços serão privatizadas? Como que vai ser a participação do setor privado no oferecimento dos serviços? Nem a água, nem as estatais estão sendo necessariamente privatizadas. Pelo contrário, assim por dizer, se a gente falar das estatais. Porque o que o marco criou em si foi a oportunidade, inclusive das estatais oferecerem serviços fora do seu estado de origem. Então, a gente tem estatais extremamente competitivas, como a própria Sabesp aí de São Paulo, que a tendência é que ela seja uma das maiores empresas com capacidade de oferecer serviço para outros estados. Ela não está mais restrita somente a prestar serviço de saneamentos em São Paulo. E água, hoje, por exemplo, a gente paga taxa de água já, a maioria dos condomínios, eu pago taxa de água aqui em casa, e isso continua normal, muda só a prestação de serviços, não está havendo uma privatização da água, não está havendo uma mudança do que já é normal na prestação de serviço de água encanada para as pessoas que têm. Então, toda essa história era realmente uma narrativa de esquerda e não condiz com o que está no marco do saneamento. Nenhuma empresa estatal está sendo obrigada a ser privatizada. O grande problema é que as empresas estatais, a partir desse momento, elas vão ter que entrar em um ambiente de concorrência, que era algo que elas não lidavam. Foi uma coisa muito engraçada, porque durante 3, 4 meses da tramitação do saneamento, eu estava no gabinete, eu era assessora de um deputado, e eu cheguei a pegar uma emenda de uma dessas várias agências reguladoras que existem no Brasil, literalmente pedindo para tirar o termo livre concorrência do texto. Porque o grande medo delas é justamente ter que se adaptar em um ambiente de concorrência, em um ambiente de licitações, em um ambiente onde haja regras de contrato, que não era uma coisa que acontecia, principalmente por causa da forma com que eram feitos os contratos de programa, que muitas vezes não tinham metas, eram renovados ao bel prazer da vontade política, e a população que ficava desassistida no final das contas. E o mercado privado, ele vem justamente com essa abertura de participar das concorrências, de participar do processo licitatório, de oferecer um serviço melhor e de atender agora as diretrizes e as metas, porque antes as empresas privadas não tinham nem chance de participar. A gente chegou a ter entre 2017 entre 2007 e 2016, 6% de participação de empresas privadas na cobertura de saneamento do Brasil. Cerca de 6% dos municípios tinham empresas privadas prestando o serviço de saneamento. E o que acontecia? 6% de quem prestava o serviço era responsável por 20% dos investimentos em toda a estrutura de saneamento do Brasil. Obviamente era para os municípios dele, mas acho que dá para conseguir ter uma boa noção da desigualdade que acontecia, da forma com que uma empresa privada gere e da forma com que as estatais fazem isso. E a gente também tem estudos que, por outra via, mostra a ineficiência da estatal, que aí sim realmente prejudica ela e que não é a ameaça dela ser privatizada. Existem dados que mostram que todos os reajustes que aconteceram nos últimos anos foram mais para pagar folha e benefícios que os funcionários conseguiram do que necessariamente para melhorar o serviço de saneamento do Brasil. Ou seja, não foi nenhuma falta de dinheiro, porque eles reajustaram as tarifas, eles conseguiram reajuste de salário, e o saneamento, que era o serviço, a atividade fim, ficou a ver navios e a população também. E nas empresas privadas isso não acontece. O próprio dado da relação população assistida e quantidade de investimento mostra que a mentalidade privada, como a gente bem sabe, é outra e bem diferente, e isso tende a tornar elas mais fortes nas concorrências, ao menos é o que eu acredito. Mas a gente sabe também, como eu já estava citando, que tem empresas estatais, por mais que tenham capital aberto e tudo mais,
que tem uma capacidade de concorrência muito grande. A Sabesp hoje ela é o maior exemplo disso. Quando a gente falava de marco de saneamento e competitividade, já considerando esse novo modelo de licitação, a gente sabe que a Sabesp é assim um grande player. Por exemplo, a gente hoje não existe tanta perspectiva de uma privatização completa dela. Então, hoje, mesmo as estatais são obrigadas a participar da licitação, Isso. o que não acontecia. Não acontecia. Antes, os prefeitos podiam simplesmente chamar as estatais, fazer um contrato de programa com ela, sem licitação, sem nada, e contratar ela para prestar o serviço no município sem que tivesse realmente um processo. Certo. Pegando um gancho no que você falou agora há pouco, algumas estatais já possuem um programa de metas e prazos dos contratos de abastecimento, mas como você disse, não são todas, né? Nesse sentido, você acha que qual vem sendo a falha? A falta de dinheiro ou de fiscalização e controle? Eu acho que se a gente falar de Brasil no geral, a gente vê os dois problemas juntos, na maioria dos lugares, porque a gente tem muita gente que estava ditando regra, como eu disse, a gente tinha mais de 56 agências reguladoras sobre saneamento e elas eram locais, regionais, isso variava muito. Então não havia uma diretriz fixa do que fiscalizar, de quais metas serem bem estabelecidas, e também faltava dinheiro. Uma das grandes coisas do marco é que justamente a capacidade de investimento privado, a diferença de você trazer um mercado de capital e a prestação de serviço de saneamento, por ser algo que é feito a longo prazo, é uma coisa que tende a ser constante, ele atrai muito capital. E a perspectiva era uma coisa que a gente viu muito durante o processo, nas discussões, nas audiências públicas, era que o pessoal das estatais, eles tentavam dizer por A mais B que bastava 300 bi para universalizar o saneamento no Brasil. E a gente sabe que o número não é esse. Já com o marco do saneamento, a perspectiva é da gente ter 700, justamente por causa do capital privado. E esse tipo de capital, ele atrai muito fundo que quer ter um retorno mais seguro. Então, é algo que a gente muda a perspectiva da falta de dinheiro. E tentavam dizer que era uma questão de realmente não ter recurso ou conseguir fazer com menos e que a população ficasse. Haver navios, de novo, desculpa a repetição da expressão, mas que falta dinheiro sim, a gente sabe que o Estado brasileiro está, e a partir de agora mais ainda, com uma restrição orçamentária, porque o teto vai ser estourado esse ano pode, mas a gente vai ter que lidar com esse monstro aí para os próximos anos até a economia voltar realmente para os eixos. E toda essa questão que se nutriu ao redor do saneamento, e como eu já disse, vinha recurso e eles pensavam muito mais em si do que no serviço, foi algo que ficou. E, obviamente, eles não queriam, não era conveniente nem para o interesse político que mantém essas pessoas, nem para as empresas que elas tivessem tanta fiscalização, tanta meta assim, ou que os contratos fossem muito bem escritos, como não era o caso do contrato de programas para a maioria dos municípios do país. Certo. E no caso das cidades pequenas, que são menos lucrativas, como atrair o interesse privado para elas? Então, o marco ele prevê que as cidades elas possam se associar e formar blocos. Ou seja, os municípios pequenos, que quando a gente estava discutindo, a gente até usava um termo que eu acho muito legal. Não corre o risco de alguém pegar o filé sem pegar o osso. Então, a ideia do marco para trazer segurança para essas cidades
pequenas, para essas cidades não tão lucrativas, é justamente associar elas a cidades que sejam muito mais interessantes para as concessionárias e assim se faz um equilíbrio que beneficia os municípios menores. E terá algum requisito para essa formação de blocos? Será regional, por número de habitantes, algo desse tipo? Cara, eu confesso que eu esqueci qual é o requisito. Ele é regional, é no mesmo estado, tem tudo, toda essa parte regional geográfica, eu tenho certeza que sim. Eu acho que não existe uma delimitação por número de habitantes. Deixa eu pegar o texto. Ok. Bia, Oi? o Bolsonaro vetou a possibilidade de renovação por mais 30 anos nos contratos atuais. Depois disso, 16 governadores enviaram uma carta ao presidente alegando que o veto pode promover insegurança jurídica e ações judiciais que podem estagnar o setor, pois a renovação dos contratos possibilitaria a conclusão de projetos em andamento e a amortização gradual dos investimentos. É, eu queria que você falasse um pouco sobre esse argumento dos governadores e explicasse para a gente como será feita essa transição de contratos. Então, se o veto se mantiver, o que eu realmente acho difícil, a movimentação no Congresso para derrubar ele está muito grande. Consideraram uma traição do Bolsonaro ele ter vetado essa parte da lei, mas é um veto que ele, no fundo, ele é necessário. Porque mais 30 anos de contratos de programas poderia significar a meta de universalização em 2033 ou 2040 não ser batida, porque esses contratos de programas eles ficaram abertos para ser renovados até 31 de março de 2022 e poderiam vigorar por mais 30 anos. E esses contratos são justamente o maior mal que a gente tem no saneamento de hoje em dia, que é justamente esse. Vamos aqui fazer uma troca, o prefeito e a estatal para você prestar serviço para mim, a gente faz o contrato da maneira que é melhor para a gente, que fica mais conveniente, funciona mais politicamente do que necessariamente de serviço prestado. E o Ministério da Economia e muita gente é muito avesso à ideia desses contratos de programas exatamente pelas faltas de diretrizes deles. Porque eles, da forma que fossem renovados, não precisariam atender a 100% do que estava se prevendo no marco, ainda que, para serem renovados, precisaria mostrar que o serviço está sendo prestado. Então, tem um contraponto aí. Porque os contratos de programas que poderiam ser renovados são aqueles que têm serviço sendo de fato prestado. Só que a gente sabe que no Brasil essas coisas podem ser muito relativas e isso é preocupante de certo ponto de vista. Então, é um argumento político deles, porque esse contrato sempre funcionou muito bem para o interesse deles. Fosse até mesmo pegando um pouquinho mais pesado para uma indústria da seca no Nordeste, de como havia vinculação política da estatal e das políticas municipais e até mesmo estaduais, os contratos eles funcionavam de acordo com os calendários eleitorais e, obviamente, eles não querem perder isso. Não é interessante perder isso. A transição dos contratos é justamente nos próximos meses haver os processos de licitação e a partir daí a transição do serviço, com todo mundo já se adequando às metas, às diretrizes estabelecidas pela ANA e com o início de realmente um serviço, uma concorrência, serviço de concessão, licitação e a concessão para quem vencer e realmente atingir as metas. Mas no caso do contrato de programa, eu vejo muito mais a narrativa política e a conveniência política do que uma necessidade extrema. E pelo contrário, o marco ele traz segurança jurídica. E a grande segurança jurídica e que podia atingir, como é que eu posso dizer? Que podia prejudicar
o grande objetivo do marco, que é a universalização do serviço, era justamente esse artigo, e foi isso que o governo viu. Certo. Como você disse, muitos prefeitos usavam dessa forma atual, que são feitos contratos para seus interesses pessoais ou políticos. Com o novo marco, você acha que ele vai impedir essas barganhas políticas? Com certeza. Claro que não é 100% de garantia, mas o marco ele traz uma segurança da forma com que as coisas funcionam. Agora as empresas elas vão ter que se preocupar muito mais em seguir as diretrizes, em ter metas, em serem bem geridas para prestar aquele serviço, do que com o que é conveniente em relação à liberação de dinheiro público, ao contrato de programas que vem. Eu acho que com certeza o marco muda muito, muito, muito essa questão do saneamento e do serviço de água ser vinculado ao interesse político. Pode não mudar 100%, mas eu acho que ele é sim uma grande revolução no que diz respeito a isso. E você acha que teve algum outro veto que prejudica o objetivo inicial do projeto? Não, os vetos no marco, eles foram bem sensatos, assim por dizer. Foram vetos pontuais. O que gerou mais problema foi esse do contrato de programas, que o Congresso julgou que era uma grande traição, que foi uma coisa que já foi inserida lá no meio da briga. A intenção do próprio Geninho era de tirar o contrato de programas na Câmara para ser votado, insistiram que fosse recolocado o artigo, tanto que mudou até o número do PL na votação da Câmara, mas foi o grande veto polêmico realmente foi esse, e os outros são bem ok, mas a tendência do Congresso vai ser derrubar a maioria deles, com certeza, porque o Congresso não gostou. O marco do saneamento foi exaustivamente discutido lá dentro, estava conveniente, assim, ao que se acreditava para os dois lados, e a tendência é que a maioria dos vetos caia. Mas os outros são bem pontuais e bem sensatos, até por dizer. E eu, particularmente, gosto muito desse veto do contrato de programas, que dentro de tudo que se esperava do marco, ele foi a pequena derrota lá dentro. Agora, então, acho que podemos abrir para perguntas. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no chat, que eu passo para a Bia. Tem uma aqui, do Já tem uma Giovanni. do Giovanni. Ele está perguntando como funciona a sua atuação na Câmara dos Deputados. Nem todos os deputados estão passíveis ao lobby liberal. Como lidar com esse problema? Então, a atuação ela é realmente uma atuação técnica de dia a dia. A gente escolhe as pautas que a gente vai acompanhar, então a gente acompanhou o marco do saneamento. Eu participei muito agora do veto do 1179 da Uber. Eu ajudei bastante lá o pessoal da Uber, que são meus amigos, em relação a vetos. Então não é só a Câmara dos Deputados, muitas vezes a gente lida também com questões de executivo, e no Congresso em geral, né, Senado também. Mas é a atuação de dia a dia, de acompanhamento de pauta, definir o que é prioritário. E claro que nem todo mundo é aberto às nossas ideias, mas na política a gente tem que entender que, por exemplo, as relações governamentais, quando a gente fala tecnicamente da profissão, a gente está falando de uma área de comunicação. E daí a gente lembra daquele velho ditado liberal, que para mim é o meu favorito, na hora que a gente está dialogando com uma pessoa que é diferente da gente, que tem uma opinião diferente da gente, que ela tem o direito até aquela opinião. E se eu acredito na liberdade, eu vou defender até a morte o direito dela ter aquela opinião, independente de eu concordar com ela. E nessa ideia de respeito, muitas vezes a gente consegue convencer as pessoas que muitas vezes não são naturalmente propensas às ideias de liberdade, de que às vezes pontualmente naquele projeto vale a pena defender uma visão mais liberal. Eu acho que é assim que
por mais que a gente tenha poucos deputados declaradamente liberais no Congresso, e mesmo assim hoje nós temos a maior bancada liberal que já houve na história do Brasil, a gente tem uma mentalidade liberal, como é que eu posso dizer, uma subconsciência liberal no Congresso, que ela consegue sim fazer muita coisa e a gente consegue ter portas abertas com muitos deputados desde que a gente entenda e respeite e saiba se comunicar com cada um deles dentro da realidade deles. E eu acho que é assim que eu consigo lidar com esses problemas, é não esperando que eles concordem comigo de cara. E também, e só para complementar, e também Certo. sempre tem uma parte técnica, de nota técnica, toda a parte realmente mais burocrática e realmente do exercício das relações governamentais, do lobby, que fazem com que a gente entenda qual é o perfil daquele deputado, qual é o tipo de stakeholder que a gente está conversando, para colocar os nossos argumentos da melhor maneira que ele vai entender. Aí por isso que a gente diz que a gente tem uma profissão que ela é uma profissão de comunicador acima de todas as coisas. Ai, ai. Daí tem a pergunta do Giovanni Justino aqui que vai já no mesmo sentido, né? A melhor forma, a melhor maneira de dialogar no campo político é justamente isso, é a gente conseguir respeitar as pessoas com quem a gente está conversando, entender que elas não são obrigadas a concordar com a gente, que muitas vezes elas não vão concordar, que é um trabalho que pode ser de formiguinha, mas que a gente sabendo expor dentro da realidade delas, dentro do que é interessante até mesmo politicamente para determinado deputado, ou para determinado senador, ou dentro da realidade do executivo, a gente consegue ir mudando aos pouquinhos. Não dá para acreditar que a gente vai chegar lá com Mises Hayek, com um discurso de autoridade e vai convencer todo mundo, porque não é assim que a política funciona. Diálogos de dia a dia, mostrar como afeta a realidade das pessoas, mostrar como afeta a base eleitoral de determinado político, conseguir conversar dentro da realidade tem um impacto muito, mas muito maior do que a gente chegar com um discurso de autoridade em 99,9% das vezes. Tem, assim, a maior meta do. Só a outra pergunta do Giovanni, que é sobre as metas do saneamento. A maior meta do saneamento é a universalização em 2033, e se eu não me engano, colocaram lá a questão do 2040. O que acontece? Se as metas não forem atingidas dentro dos contratos estabelecidos, que são as diretrizes que vão ser estabelecidas pela ANA, aí sim o contrato ele pode ser rompido e um novo processo licitatório é feito. A empresa perde o direito de prestar aquele serviço. Não se estabeleceu punições para caso a universalização não aconteça, porque o Estado não vai punir o Estado. O Abre. Rafael Souto, ele quer saber se o marco legal abre possibilidade de empresas estrangeiras entrar no Brasil. Abre. As empresas estrangeiras vão sim poder entrar e concorrer. Obviamente vai ter toda a parte burocrática, mas elas podem. Pode ter investimentos estrangeiros. É muito legal essa parte estrangeira, de investimento estrangeiro. Uma vez eu estava conversando com o pessoal de fundos de pensão, que são fundos de pensão de outros países, e eles estavam muito interessados em investir no Brasil, justamente na área de saneamento, porque acaba sendo um investimento muito seguro a longo prazo para eles e acaba dando retorno para esse tipo de fundo. Então vai vir, sim, muito investimento estrangeiro, e um dos grandes objetivos do marco é esse. Eu, Paula, eu sinceramente acho que não.
Eu acho que vai ser, na verdade, um grande mercado de concorrência, uma grande atração de capitais querendo investir em uma área que é fundamental e que é um retorno muito certo e fundamental para o crescimento do país. Eu acho que a chance de se tornar um oligopólio é muito baixa. Bia, tem mais duas perguntas. Uma do Giovanni. Há a possibilidade de uma extensão do marco nos mesmos moldes para distribuição e talvez produção de energia elétrica? Até o início da pandemia, tinha duas comissões instaladas para discutir mercado de energia elétrica. Uma era justamente o novo mercado de energia elétrica e o outro era o novo estatuto, o novo regulamento da energia elétrica, que me fugiu o nome agora. E no novo mercado de energia, uma das ideias é justamente a gente conseguir fazer algo similar ao marco de saneamento, só que ainda tem coisas muito mais interessantes quando a gente fala de mercado de energia, que abre muito mais margem ainda para a concorrência, que é a gente dar para o consumidor caseiro, o domiciliar, uma liberdade que hoje só empresas que consomem muita energia no Brasil têm, que é, por exemplo, escolher quem vai prestar a sua energia. Existem alguns ajustes a serem feitos por causa das concessionárias de transmissão, mas são projetos que já estavam sendo discutidos, que tendem a voltar a serem discutidos tão logo os trabalhos presenciais voltem, porque precisa realmente passar pelas comissões, mas tem sim a perspectiva de mudar o mercado de energia elétrica no Brasil. A gente tem uma janela agora até 2024, que é quando a maioria dos nossos contratos de usinas binacionais e tudo mais acabam, e que isso vai ser discutido no Congresso, já está sendo, e é uma pauta muito legal que eu também acompanho de perto. Eu acredito que agora, com o marco do saneamento, com certeza a gente vai ter muita empresa surgindo e se firmando. Fora as privadas que já existem no Rio, existe a de Franca, que é um grande exemplo, Curitiba, se eu não me engano. Então, a gente tem várias empresas que já existem, e sim, com certeza vão surgir muitas novas empresas de saneamento que vão se firmar, até porque o próprio tempo da concessão tende a ser longo para que uma empresa não simplesmente chegue, preste um serviço por 2, 3 anos e vá embora. Então, uma empresa que presta serviço por 20, 30 anos, eu acredito que ela venha pensando em se firmar no Brasil. E o Rafael mandou outra. Esse marco vai precisar ser instaurado nos municípios através de leis, ou essa lei já vale para os municípios? Essa lei ela já determina como que os municípios vão ter que fazer. Eu acho que sempre tem a margem do município se ajustar, mas não é questionável a questão de que as diretrizes vão ser as diretrizes estabelecidas pela ANA, de como as licitações vão funcionar, mas o município ele ganhou liberdade, sim, que são eles que vão eles que vão definir quais são os blocos que eles vão aderir, como que vão ser os contratos, mas a lei vale para todo mundo. No caso das empresas estrangeiras, elas vão participar das licitações, assim como as empresas brasileiras, ou tem algum outro procedimento? Confesso que eu não sei. Com certeza deve ter algum detalhe burocrático, algum detalhe de ajuste de pessoa jurídica no Brasil para poder prestar o serviço, mas isso não está estabelecido no marco do saneamento. Um resumo de tudo agora. Você acha que o marco do saneamento é o caminho para a universalização do serviço? Eu acho que ele é um primeiro passo. Ele era a segurança jurídica justamente de que a gente estava precisando. Saneamento básico no Brasil ele tem uma história longa e tortuosa, e que a gente viu que em 500 anos de país a gente saiu de iniciativas individuais lá em 1560 e pouquinho, quando se furou o primeiro poço do Rio de Janeiro, mas que ninguém tinha segurança jurídica já naquela época de fazer qualquer coisa, porque não existia bem leis de propriedade. A gente veio ter realmente um plano nacional de saneamento
começar a pensar em saneamento básico no Brasil em 1940 para ter um plano como o Plano SAB, se eu não me engano, a partir dos anos 70. E mesmo assim, 50 anos depois, o que a gente vê no Brasil são 100 milhões de pessoas sem esgoto e 35 milhões de pessoas sem água. Então, é alguma coisa que nesse meio tempo não funcionou. E o marco, ele é o início da mudança, e ele era um início mais do que necessário. Tanto que muitas pessoas dizem, é uma questão ideológica, a gente está privatizando as coisas, dava para fazer de outro jeito. Não, o marco foi a única opção que sobrou para a gente mudar a perspectiva da forma com que as coisas estavam indo e não estavam funcionando, senão a gente não tinha uma realidade tão caótica em relação ao serviço de água e esgoto no Brasil. Então, ele é o primeiro passo. Eu acho que tem muita coisa que vai precisar ser feita. A gente vai ter que ver como é que vão ser essas diretrizes que vão ser estabelecidas, como que essas licitações vão funcionar, para ter certeza de que ele vai conseguir alcançar as metas. Mas ele precisava ser feito de todo jeito, ele traz segurança jurídica, ele abre o mercado para concorrência, ele abre a possibilidade da gente receber um investimento que o país precisa, e ele não existia uma outra opção a não ser fazê-lo. Então, ele precisava ser feito. Não existe uma questão de achar que ele era o caminho ou não, ele era a única opção de mudança. Você comentou essa questão de tratar o marco como uma questão ideológica. Você acha que na Câmara dos Deputados é, muitos levaram isso como uma questão ideológica? Ah, com certeza. A esquerda ela disse, não, isso daí é coisa de liberal, estão querendo privatizar a água. Eu acho que é natural do debate político as pessoas verem que isso, tentarem colocar a questão da ideologia no meio, faz parte da democracia, faz parte da discussão política, ainda mais dentro do Congresso Nacional. Mas a gente precisa ver realmente a questão técnica, o que era viável hoje de política pública para a gente mudar a perspectiva de saneamento básico no Brasil. Só existia realmente você criar um marco que desse segurança jurídica para empresas privadas concorrerem com empresas públicas, para você ter uma forma sistemática de como os municípios menores, não tão atrativos, vão passar a ter um serviço que tenha metas, que tenha gestão e que não seja simplesmente um contrato de programa de interesse político. Então, a gente não tinha outra opção a não ser fazer o marco. E, por mais que digam que era uma questão ideológica, não era. Uma questão técnica de política pública de o que poderia ser feito juridicamente, legalmente, para mudar a realidade do saneamento no Brasil. Boa, a gente recebeu mais duas perguntas, fazer elas para a gente finalizar. Uma é do Rafael Souto, se existe algum limite de habitantes para que duas ou mais empresas atuem no mesmo município. Não está estabelecido no marco essa questão de limite de habitantes. Certo. E o Gabriel pergunta se existe previsão para alguma empresa grande ou algo como condomínio grande optar por uma empresa diferente da licitação do município, tipo separar o saneamento dela do município ou algo nesse sentido. Não, no marco em si não existe essa previsão. Infelizmente não, vai ser o município que realmente vai abrir o processo licitatório e vai decidir quem vai poder operar dentro dele. Bom, Bia, eu acho que é isso. Agradecer por ter aceito o nosso convite, em nome do USP Liberal e do Lula. É muito bom ouvir uma pessoa que realmente estudou, que participou do processo do marco, porque em tempos de fake news, tudo é notícia, então é realmente muito bom é, ter um conhecimento maior sobre. E é isso, foi muito boa a explicação e obrigada pelo, pelo seu tempo. Dalila, eu que agradeço a todos que ficaram, que
participaram aqui com a gente. Peço desculpas de novo pelo cancelamento de ontem. Eu estou mudando de apartamento e minha vida estava uma loucura. Mas obrigada a vocês pelo convite. Para mim é uma honra poder compartilhar essas experiências. E sempre que precisarem, eu estou à disposição. Ótimo. E para quem quiser rever o evento depois ou compartilhar com os amigos, vai estar disponível nas redes sociais do Lula e do USP Liberal, então a gente vai divulgar e vocês encontram nos nossos canais. Obrigada, Bia, e obrigada a todo mundo que ficou até agora. Tchau, tchau, gente.